Você quer me dar meu óculos, por favor? Esse daqui ou outro? Não, o outro. Isso é para leitura. Não, mas leitura comum. Olá, pessoal do YouTube. Estou aqui com o meu avô. É bom lembrar que ele é um pastor presbiteriano e é o primeiro pastor presbiteriano da história que é mestre em teologia pelo Instituto Andrew Jumper, que é do Mackenzie. Então, o cara tem gabarito, é referência nacional no quesito teologia. E a gente fez um quadro sobre perguntas e respostas e agora vamos fazer algumas meditações. A gente vai separar algumas parábolas, primeiramente, tá? Meu avô, ele pediu para eu ler a parábola do filho pródigo e depois ele vai falar a meditação dele sobre esse texto. A parábola do filho pródigo está em Lucas 15, 11. Eu vou ler na revista atualizada, ok? Vamos lá. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para a terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele passou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e ele o via de longe. Quando seu pai o avistou, ele ficou compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe o anel direito no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Bom, temos algumas questões aqui, né, vô? O filho pródigo pediu para o pai os bens, mas usou tudo com muita displicência. Manda uma mensagem pro pessoal aí, vô, sobre esse texto. Essa é a mais linda parábola que Jesus contou. Parábolas eram ilustrações que Cristo criava sempre com uma aplicação espiritual. E nessa parábola, de acordo com comentários que a gente examinou, Jesus está comparando esse pai a Deus. Aquele filho mais velho que aparece depois das palavras que você deu, ser como Sim. que judeu. Depois tem a outra parte do filho mais velho, né? É. Que ele ficou com ciúmes, né? É. Então ele se indignou e procurou o pai, e aí ele disse ao pai: Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então o pai respondeu: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto,
era preciso que nos regozijêssemos e nos alegrêssemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então o filho mais velho ficou com ciúmes, né, vô? Bastante. Então, Jesus, alguns comparam esse filho mais velho, invejoso, e que chamou a atenção do pai, com o judeu. E o filho mais novo que saiu e ficou longe do pai e se perdeu, se é como que o gentio, nós, os gentios, o não judeu. Então, a situação é essa, do filho mais novo, que errou muito ali com o pai, tinha tudo o que ele queria e precisava, não faltava nada. Então, estava feliz da vida, e na comunhão com o pai, e junto com o irmão. E esse filho descabeçado, sem juízo, sem realmente o bom senso, parecia um idiota, ficou cativado pelo mundo e resolveu deixar o pai, para a tristeza do pai. Abandonou, foi para o mundão. Foi a pior coisa que ele fez, foi uma loucura. O pai passou a parte dele, a que tinha direito na herança, em dinheiro, em víveres, porque ia sair, devia ter saído com animais, camelos e várias coisas, né? Tenda para montar, e saiu. Queria liberdade, não quero saber de meu pai, não quero saber de Deus na minha vida. Eu sou livre, eu quero fazer o que eu bem entendo e quero e gosto. Me traz satisfação, liberdade. E foi a pior coisa que ele fez, foi uma loucura que ele fez. Perdeu tudo, errou bastante, não atendeu os conselhos que o pai sempre dava para que o filho fosse digno, dedicado, sério, responsável. O jovem perdeu tudo, perdeu o bom senso, a memória e se lascou, se atrapalhou. E fez coisas erradas, perdeu os amigos, perdeu dinheiro, perdeu tudo, ficou sem nada. Foi atrás de alguém para arrumar um emprego, foi cuidar de porcos. O judeu não come carne de porco até hoje. Ele foi cuidar de porcos, era a pior coisa, o pior serviço que ele podia conseguir. Mas ninguém lhe dava nada, ninguém acreditava nele, ninguém esperava alguma coisa positiva dele. O cara se lascou, se acabou, faliu, entrou em falência sem Deus. É isso que Jesus está dizendo, que a pessoa sem Deus entra em falência, vai perdendo, vai se afundando, vai se atolando. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo. O pródigo foi o pai que passou para aquele filho irresponsável esse mundo, essa confiança toda. Mas o pai sempre... Porque com certeza... Opa, deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, tivemos uma intercorrência aqui, né, vô? Ligação do seu filho. Mas então, você estava falando que o pródigo também foi o pai. Com certeza o pai conhecia o filho que tinha. E por que será que ele deu os bens para ele, né, vô? Vem bem pertinho aqui, vô, da câmera. Deus nos dá a liberdade. O livre-arbítrio nós já perdemos, Adão e Eva perderam. Tinham, mas desobedeceram e acabou tudo para eles, né? Caiu na desgraça também, Adão e Eva. Eles perderam o livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Realmente é Deus que, na sua soberania, dirige todas as coisas para um determinado fim. Então, o filho fez questão de sair, abandonar o pai e o irmão e ver se conseguia mais ainda do que é, por ambição. E aí ele perdeu tudo. E foi a pior coisa. Aí que ele foi à falência, virou homem de rua, né? Você compara ele com homem de rua, perdeu tudo. Até a roupa, o anel, o chinelo, foi perdendo tudo. E aí ele caiu em si. Aí lá com a porcaria,
com os porcos, né, que ele estava cuidando, foi cuidar de porcos. O pior serviço que um judeu podia ganhar seria cuidar de porcos. Eles não comem carne de porco até hoje. É. Então, é uma desgraça, é um desencanto. Aí ele pensou, Aí ele pensa, até os empregados do meu pai têm mantimento, têm roupa, eu estou aqui. são bem tratados, bem cuidados. E eu aqui, feito um homem de rua, parecendo um homem de rua, um mendigo aqui. Aí ele pensou Estou comendo essas frutas que caíram da árvore, que os porcos comem, eu estou comendo também porque estou com fome. Aí ele Ninguém pensou, traz comida pra mim. ele ia pedir, na verdade, para virar um empregado do pai, né, vô? Então ele caiu em si e falou, nossa, o que eu fui fazer? Que desgraça é essa? Como é que me tentou desse jeito para preferir correr esse risco aqui, essa situação lamentável de lamúria, de clamor. Eu vou voltar para casa arrependido, vou pedir perdão ao meu pai, eu não sou digno. Ele que me faz como um empregado dele. Eu não sou digno de ser chamado filho do meu pai. E eu sei que ele vai ter misericórdia, porque ele é misericordioso. Ele vai me perdoar. E de fato, Jesus contando essa história, que é a mais linda da Bíblia, que eu acho, entre as palavras de Jesus, não tem outra igual. Ele está falando da misericórdia, da bondade, da paciência, de Deus nos tolerar, né? Nos suportar. E há umas coisas que a gente até pecamos até por pensamento, não só por palavras, não só por atitudes. Nós somos pecadores diante de Deus, que é santo, não tem pecado, é perfeito, eterno, infalível. Deus, ele é onisciente, onipotente. Aí quando ele vai chegando lá perto do pai, ele fala, né, para o pai tratar ele como um empregado, mas o pai Ele disse não não. completa o discurso, você notou? É, Ele não fala a segunda parte. entendi. O pai cortou ele, deixa para lá, deixa para lá, isso aconteceu, já foi. Entendi. Você está aqui comigo, isso é importante. Você aprendeu lição, você amadureceu e você voltou para casa. O importante é que a sua situação de arrependimento, se está com remorso, arrependimento, ele não falou isso. Nós deduzimos pelo resultado. Sim, claro. O pai cortou, o filho não falou, não confessou tudo. E o pai logo mandou que o filho chegasse na casa, mas chegasse como um filho, não como um moribundo, um mendigo, né? E já deu... Deu banho, colocou anel, sandália. Isso, a roupa. Mandou matar o novilho. Mandou fazer um churrasco. Churrascão. Né? Um churrascão e tanto. Você gosta de churrasco? Ao menos? Você gostava. Gosto de massa. Era preciso evitar um pouco a gordura, Tá uma certo. série de coisas. Aí beleza, aí mandou matar, festa. fez uma festa. Chamou os vizinhos, certamente, uma festa, mais que a festa junina de Votorantim, que é a maior do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo. Verdade. É fantástico. Então foi uma festa, o velho ficou alegre, feliz, meu filho voltou, meu filho está vivo, meu filho não morreu, não foi assassinado pelos bandidos e salteadores e indivíduos perigosos, terríveis, odientos. Aí tava toda aquela festança, vô. Só que aí tem o irmão. Aí tem o contraponto. O irmão ficou com ciúme. Com ciúme. Como é que foi isso aí, vô? Não devemos ter ciúme. O fato é que não devemos ser igual aquele irmão mais velho, né? É. Enciumado, chamando a atenção do pai. Nem um cabrito o senhor me deu para fazer festa. Agora vem esse irmão aí que desperdiçou a herança que ia receber. E aprontou, e fez tudo errado, e perdeu tudo. Perdeu até a vergonha. Só não perdeu o remorso, o arrependimento, graças a Deus, né? Que o arrependimento, nós temos que nos aproximar de Deus nos confessando, porque não somos perfeitos, somos imperfeitos.
Perfeito só foi Jesus, que não teve pecado. Só na sua Bíblia, que não teve pecado. Então Jesus era perfeito. Era Deus entre nós, a segunda pessoa da Trindade, cremos na Trindade. Em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus veio aqui e assumiu a nossa situação humana e foi rejeitado, foi xingado, foi desprezado, foi odiado. Isso só experimentou tanto sofrimento, veio para sofrer mais do que nós. E no sofrimento de Jesus nós confiamos na sua bondade, sua misericórdia, sua compaixão. Chegou ao ponto de morar aqui, esse planeta terrível, desobediente, mau, ruim, assassino, mundo de prisão. As prisões são lotadas no Brasil. Você sabe disso? É assim a natureza humana. A pessoa sem Deus é um perigo, é um monstro. A não ser que leia a palavra de Deus, ore, busque a graça de Deus e, em vez de ser convencido, seja um convertido em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ao juízo final, todo mundo fala em juízo final. Jesus é advogado daqueles que o receberam. Aí, voltando à parábola, o que o pai falou pro filho mais velho? Você está sempre comigo, tudo que é meu é seu, nós estamos juntos, conversando, dialogando, e estamos juntos, somando. Sim. Nós estamos bem, mas esse coitado estava perdido. Sim. Estava perdido, estava na pior. Nós estamos reabilitando nosso querido filho que estava aí. E será que o irmão mais velho entendeu? Hã? Será que o irmão mais velho entendeu? Aí não dá para saber, nada, né? ele ficou quieto. Vou então para... Acho que não entrou na festa, né? Não, acho que não. Ficou fora. Está errado. O filho mais velho está errado. Se ele estava certo porque obedecia ao pai, atendia o pai, trabalhava direito, ótimo, né? Sempre respeitoso. Mas quando ficou cheio de ódio pelo irmão, ele ficou com raiva do pai também, porque estava beneficiando o irmão de volta, ele estava totalmente errado. Não é assim que Deus quer. A lição é essa, não é assim que Deus quer que a pessoa seja, que maltrate o que é irmão de pai e mãe. Sim. Mas que vivam em paz, que se entendam, que não briguem, que não discutem, que não fiquem disputando herança, mas sejam pessoas idôneas, pessoas equilibradas, pessoas que sabem ter afeição pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã, que sabem conviver, sabem agradar a Deus, sabem atender a palavra de Deus. A Bíblia é cheia de conselho, de orientação, a preciosidade a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia nos diz, nos revela como devemos ser como cristãos, como Deus quer que a gente seja. Não é como eu quero ser, mas como Deus quer. Nós temos que obedecer, atender e agradar a Deus. Vou então, em resumo da parábola, o que você pode falar para os nossos inscritos aqui do canal é que uma vida sem Deus não leva a nada. Pode completar. Mas é isso, né? A vida sem Deus não leva a nada. É um caminho que aparentemente parece ser muito bom, mas depois sempre quebra a cara. Largo, né? Espaçoso, bonito, atraente, fantástico. Sim. Esse é o perigo. O mundo é atrativo, atrai quase todo mundo. São poucos que se salvam, são poucos eleitos para a salvação, porque são poucos que realmente dão lugar ao Espírito Santo de transformar você numa nova criatura, como diz o texto bíblico. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que maravilha, que bênção, que paz, que tranquilidade, né? Estar em comunhão com Deus e em comunhão com o próximo. Amém, vô. Vou dar um abraço pessoal aí, uma saudação. Obrigado. Essa é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, ore a Deus, busque uma igreja séria, uma igreja ética,
uma igreja bíblica, uma igreja cristã realmente, que estuda, que lê, que medita, que reflete na palavra de Deus e quer agradar a Deus como nova criatura em Jesus Cristo. Jesus é a nossa vitória, a nossa salvação, nosso futuro, nossa bênção maravilhosa. Não tem outra melhor. Não tem dinheiro, não tem casa na praia, não tem carrão importado caríssimo que compense essa paz com Deus. Paz com Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho e comente qual passagem da Bíblia que você quer que o reverendo fale na próxima vez. Muito obrigado, se inscreva, comente, é isso. Tchau, vô. Até logo. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.